Bom, boa tarde para todo mundo. Ainda não me conhece, eu sou Vinícius, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Maratona de Programação. Então, a Maratona de Programação, ela faz parte de um conjunto de competições envolvendo computação, envolvendo algoritmos de programação de maneira geral. Para quem tiver interesse nesse tipo de competição, para quem está no primeiro ou segundo semestre, tem a opção da Olimpíada Brasileira de Informática, a gente pode conversar um pouquinho sobre ela no final dessa apresentação, mas a apresentação vai ser sobre a Maratona de Programação, que é a versão, digamos, universitária desse tipo de competição. E é isso, quem vai fazer a apresentação é o Bruno. O Bruno, ele é aluno de Ciência da Computação, ele já está participando da competição há alguns anos, então pode falar bastante coisa aí, compartilhar um pouco da experiência dele com vocês. Pode ir lá, Bruno. Show, valeu, Vinícius. Bom, olá, gente, meu nome é Bruno, eu estou no 7º período do curso de computação, eu acho, estava, né? No 7º período do curso de computação, e, como o Vinícius falou, vou estar falando para vocês sobre a Maratona de Programação. Então, vamos lá, né? O que é a Maratona de Programação? Bom, não é isso. É uma competição que ocorre todo ano, e a competição, basicamente, você tem que resolver problemas, e esses problemas são problemas algorítmicos, vou explicar o que é isso, e também essa competição ela não é individual, ela é em equipe. Então, essa equipe ela é formada por 3 alunos de graduação, via de regra, mas nem sempre, tem umas exceções. 2 pessoas do meu time, por exemplo, estão no mestrado já, mas normalmente são pessoas de graduação. Então, o que seria esse problema algorítmico, né, que você tem que resolver lá na hora? A outra coisa, gente, como o Vinícius falou, se tiver alguma dúvida, interrompe aí, pergunta lá no chat que a gente responde. Então, vamos ver um exemplo de que seria um problema algorítmico. Então, tem esse problema aqui, dominó, que é um exemplo aqui para vocês. Então, tem uma historinha que eu vou pular. Basicamente é o seguinte, você tem um tabuleiro que ele é 2 por n, então ele sempre tem 2 de altura e, no caso aqui, ele tem 8 de largura. E a gente tem várias peças, tipo de dominó mesmo, que são 1 por 2. Então, no desenho aqui, tem uma peça vertical aqui, uma horizontal aqui, etc. E a gente quer cobrir todo esse tabuleiro usando essas peças. E aí o desafio é, dado o tamanho do tabuleiro, a gente está fixando que a altura dele é 2, mas a largura dele é n, então ele vai falar o n, e você tem que falar de quantas formas você consegue preencher esse tabuleiro usando as peças de dominó, então as peças 1 por 2. E você tem que preencher todas as peças, todas as células, e não pode ter 2 peças que estão preenchendo a mesma célula, né? Não pode ter 2 peças dominó, tipo, uma por cima da outra, né? Então, nesse caso aqui, tem 8 peças de dominó preenchendo esse tabuleiro aqui, e a gente quer saber de quantas formas possíveis você pode fazer isso. Então, tá aqui. Então, por exemplo, se o tabuleiro for 2 por 1, só tem uma forma, né? Se for 2 por 2, tem essas 2 formas. Se for 2 por 3, tem essas 3 formas. Se n for 4, tem 5. Se n for 5, tem 8. E aí é isso. Então, você teria que, dado um n, saber como calcular quantas formas tem. Então, alguma ideia de como fazer isso? Como você saberia que para 5 seria 8 no caso? É 8, né? É 8. Triângulo de Pascal? No chat. Por quê? Para que falou triângulo de Pascal, por que você acha que é isso? Porque eu não sei se dá para ouvir. Tá dando sim. É porque, por exemplo, para nós temos a primeira linha do triângulo Pascal que tem um elemento. A segunda linha tem 2 elementos, a terceira linha tem 3, a quarta linha tem 5. Acho que foi só por inferência mesmo. Você está falando do número de elementos de cada linha do triângulo de Pascal? Sim. E, não, na verdade, combinar, como é que é? De binômio de Newton. Uhum.
Na verdade não vai ter muito a ver, não. Mas não vai ter muito a ver com isso, não. Talvez dê para fazer dar certo por os 3, 4 primeiros casos, mas falha logo depois. Eu acho que, assim, pode falar? Pode. Tipo, primeiro eu acho que tem a ver um pouco com vai separar o ímpar, o N, porque se for ímpar, por exemplo, sempre vai ter um quadradinho em pé, um dominó em pé. E então, eu acho que é tipo assim, pegar os padrões ali, acho que a partir quando tem o N é igual a 3 ali, é aquele formato de em pé e 2 deitados ali, ele se repete. Então, eu acho que teria a ver um pouco mais com separa o ímpar, talvez. O que você falou é verdade, né? Vou pedir desculpa porque tem alguém aqui perto cortando sei lá o que, mas não deve durar muito tempo, não. É meio esporádico. De fato, o que você falou é verdade. Se for ímpar, a gente pode observar que com certeza tem que ter alguém em pé, né? Não tem como estar todo mundo deitado, senão você só conseguiria preencher uma largura par. Mas, tipo assim, não sei, né? O que vai ajudar a gente a resolver mesmo é olhar. Vamos olhar essa célula do cantinho aqui, por exemplo. Ela tem que ser coberta, né? Para a gente cobrir ela, só tem duas formas. Ou a gente vai cobrir com uma peça em pé, ou a gente vai cobrir com uma peça deitada. Se a gente cobre com uma peça deitada, necessariamente você vai precisar de mais uma peça deitada aqui embaixo, né? Não tem jeito, tá fixado. E agora a gente teria que ainda resolver o resto aqui, ou nesse caso ainda resolver o resto aqui. Então, será que dá para escrever o número de formas de preencher o tabuleiro de tamanho N usando o número de formas de preencher o tabuleiro de tamanhos anteriores, né? No caso aqui, o N é 8, então o número de formas de preencher com 8, se eu colocar um cara em pé, aí eu teria qualquer uma das formas de preencher com 7, que eu poderia fazer aqui, e colocar mais um. E nesse caso aqui eu teria todas as formas de preencher com 6, e depois eu posso colocar esses dois aqui. Deu para entender? Então, se a gente definir, deixa eu ver se próximo, sim, se a gente definir o f de n como o número de formas de preencher o tabuleiro 2 por n, como a gente só tem essas duas possibilidades, não tem outra, a gente pode escrever que f de n é igual a f de n menos 1, se eu colocar o cara em pé, mais f de n menos 2, se eu colocar o cara deitado. Tipo assim. E os nossos casos base são f de 1 igual a 1 e f de 2 igual a 2, como a gente tinha visto. Deu pra entender? E tá muito alto esse cara? Meu Deus do céu, eu nunca vi. Que serra é essa? Tô serrando um prédio aqui. Dá pra ouvir, mas sua voz dá pra ouvir bem, não tá atrapalhando, não. Deu pra entender essa fórmula que tá escrita aqui? F de n é a resposta para n. Como a gente só tem essas duas possibilidades, a gente pode... cada uma delas que a gente escolhesse, a gente teria todas as possibilidades de f de n menos 2 nesse caso, ou f de n menos 1 nesse caso. Então, se a gente somar esses dois, a gente vai ter todas as possibilidades para n. Se a gente olhar aqui, por exemplo, no caso aqui está invertido, não está como a última, mas está como a primeira. Para 5, eu posso colocar ou em pé ou deitado a primeira aqui. Se eu colocar em pé, vocês vão notar que todas as formas com 4 estão repetidas aqui, ó, só que no início. E se eu colocar com 2, eu vou ter nesse pedaço aqui todas as formas com 3. Então, 5 mais 3 é 8. Então, dessa forma, a gente conseguiria calcular, né? Para a gente saber quantas formas dá com 6, seria simplesmente 5 mais 8, 13. Deu para entender? Tá, a soma dos dois anteriores, né? Exatamente. Então, para quem já viu, isso é a sequência de Fibonacci aí, inclusive. Aparecendo. Ok. Então, voltando para falar sobre a competição. Bom, ela é uma competição, né? Então, como que funciona essa competição? Ela é bem extensa, ela dura 5 horas, por isso que chama maratona. É uma coisa bem demorada. Ela já tem vários problemas, né? Você vai ficar 5 horas resolvendo esses problemas e geralmente é de 10 a 13 problemas, geralmente é uns 12, 13 problemas mesmo. E os problemas são numerados por letras. Então, o primeiro é A, o segundo é B, C, etc. Não que seja tão relevante.
E, bom, quem resolver mais problemas ganha, né? Então, vamos ver, por exemplo, aqui, isso aqui é um placar de uma competição de 2017. Então, vamos tentar olhar mais ou menos o que está acontecendo nesse placar. Aqui nas linhas, a gente tem os times. A gente falou que é equipe de 3, né? Então, cada uma dessas linhas é uma equipe de 3 pessoas. Você pode ver a universidade de cada uma delas aqui. E nas colunas aqui, são referentes aos problemas. Então, tem até M. Então, nessa competição tinha 13 problemas. Então, você pode ver que os primeiros 2 times, eles fizeram todos os problemas. Um balãozinho aqui representa que o time resolveu o problema. Esse time aqui da São Carlos não resolveu o problema K, por exemplo. Então, dá para ver várias coisas nesse placar, né? Depois eu vou falar mais sobre o motivo de ser um balãozinho que está representado aqui. Nesse placar, a gente pode ver, por exemplo, que provavelmente o problema K era o mais difícil, né? Ele foi o menos resolvido aqui, que dá para a gente ver. E um problema, por exemplo, D, provavelmente era talvez o mais fácil, porque essa equipe... não expliquei o que é isso, mas esses númerozinhos representam o tempo que que o time resolveu o problema. Então, por exemplo, esse primeiro time da USP, cujo nome é impronunciável, o nome do time, resolveu o problema D com 7 minutos. Então, a prova começou, tá o horário, 7 minutos depois, eles resolveram o problema. Então, esse 70 aqui quer dizer que 70 minutos depois do início da prova, eles resolveram esse problema aqui. Então, esse time resolveu o D com 7, o segundo com 16. Então, você pode ver que todo mundo resolveu ele no início da prova. Então, provavelmente era um problema fácil, né? Então, dá pra gente deduzir tudo isso aqui. Então, esses 2 primeiros times aqui, os 2 fecharam a prova, fizeram os 13 problemas. Por que esse time da USP ficou na frente do time de Pernambuco? Eu falei desses númerozinhos que representam o tempo que a pessoa demorou para resolver, eles são bem relevantes, porque, de certa forma, uma pessoa que resolveu todos os problemas na metade do tempo da prova foi melhor do que uma pessoa que resolveu só o último problema no finalzinho, né? Então, a gente considera que a velocidade é uma coisa boa. Então, esses tempos que eu falei do início da prova, para cada problema, eles são somados e dão esse valor aqui que tá... Tem mais uns detalhes que eu estou omitindo, mas ele dá esse valor que aparece na direita aqui. E quanto menor o valor, quer dizer que você resolveu mais rápido. Então, esse valor é usado para desempatar os times. Quem tem a menor penalidade, que chama, fica na frente. Então, o time da USP aqui tinha uma penalidade de 800 e pouco, enquanto o da UFPE tinha 1.100. Então, o da USP ficou na frente, mesmo tendo resolvido a mesma quantidade de problemas. Então, você pode ver que nessa competição de 2017, o time da UFMG ficou em quarto. Eles mandaram muito bem aqui, a nível nacional, né? Isso aqui. Legal. Isso aqui é o placar da competição nacional do ano passado, 2019. E tem mais um placar aqui. Você pode ver que o meu time, que é esse aqui, da UFMG, a gente ficou em 5º lugar, que aí acabou fazendo com que a gente classificasse para a fase mundial. Vou falar já sobre isso. Então, tem uma foto da Final Nacional de 2013, só para mostrar como é assim, realmente o ambiente da competição, porque a competição poderia ser online, mas isso seria chato, né? Então, é muito mais legal que as pessoas vão lá e se reúnam e façam todo mundo junto. Então, tem uma foto aqui disso acontecendo, em 2013. Lembra que era um balãozinho que era representado lá no placar, cada problema? Então, é porque você realmente ganha um balão mesmo quando você resolve um problema. E cada cor de balão representa um problema específico, que é a mesma cor que aparece no placar. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que o balão amarelo, por exemplo, é bem frequente, né? Inclusive, talvez todos os times tenham o balão amarelo. Então, a gente pode deduzir que o problema amarelo era o mais fácil, né? E esses times aqui com muitos balões foram os times que estavam resolvendo mais problemas nessa competição. Temos aqui o time de 3. Uma coisa interessante de falar também é que, embora sejam 3 pessoas no time, você só tem um computador. Eu ainda não falei exatamente como é que você resolve o problema, mas é um código que você tem que escrever no computador e você só tem um computador. Então, são 3 pessoas e elas têm que trabalhar para manejar esse recurso que é o computador. Não pode usar de qualquer jeito, porque todo mundo quer usar o computador para resolver os problemas, né? Mas são 3 pessoas e um computador só. Isso aqui também é uma foto da Final Nacional de 2019, que foi a que eu participei, que eu mostrei o placar logo antes. Então, pode ver aqui cada um dos times aqui de 3 pessoas, todos esses lugares.
Meu time estava mais profundo aqui, se não me engano, acho que era aqui. Ok, então existem várias competições de programação competitiva, que é o nome que dá para esse tipo de competição, além da maratona de programação. Vou falar, na verdade, falei numa ordem errada aqui. Vou falar de várias aqui. Existe a Maratona Mineira de Programação, que é uma competição só de Minas. Então, a UFMG costuma fazer uma seletiva interna para escolher os times que vão representar a UFMG lá. E aí, geralmente, a gente viaja para a cidade que vai sediar essa competição no dado ano, tem uma vez por ano. E a gente vai lá e faz a prova, que é a Final Mineira, está escrito aqui. Acontece todo ano, a última vez foi em Alfenas, né? Se não estiver enganado. Você está confundindo. Mas aí ela vai variar. Oi? Acho que foi Alfenas, sim. Vai variando a cidade em cada ano. Essa aqui é a competição principal que eu estava falando desde o início, que é a Maratona de Programação. Da mesma forma, a UFMG seleciona os times que vão nos representar. Para essa seleção, a gente faz uma prova lá no FMG mesmo, que dura algumas horas, individual, e seleciona as pessoas. E tem uma fase regional, ou primeira fase, tem meio que mais de um nome, sei lá. E aí os melhores times, e essa fase regional não é todo mundo junto não, porque participa, acho que mais de 700 times, sei lá quantos times são, Vinícius pode me corrigir nisso aí. Então dá para fazer todo mundo junto. Então tem várias sedes ao redor do Brasil em que as pessoas se juntam naquela cidade e fazem a prova lá. E aí os melhores times de cada sede, tem várias regras, são classificados para a final nacional, que foi a que eu mostrei as fotos das pessoas juntinhas lá antes, que também vai variando de cidade em cidade. A última foi em Campina Grande, antes disso foi em Salvador, antes disso em Foz do Iguaçu. A próxima é em Gramado, eu acho. A próxima é em Gramado, segundo Bernardo. Só para ter uma ideia da quantidade de pessoas, na regional são 50 sedes espalhadas pelo Brasil, da ordem de 800 times, então se você multiplicar por 3, então mais ou menos 2.500 alunos de graduação participando no Brasil inteiro. A nossa final nacional, ela costuma ter por volta de 60, um pouco mais de 60 times participando, do Brasil inteiro, né, que se classificaram a partir da regional, e a final nacional a mesma prova também é feita simultaneamente na América Latina inteira. Então, ao mesmo tempo que a gente está selecionando os nossos times para decidir quem que vai ser o campeão da final nacional e também para a classificação, que o Bruno vai falar ainda, a América Latina inteira também está usando a mesma prova para esse fim. Sim. Cortou um pouco na hora que o Vinícius falou, mas não sei se foi só para mim ou para todo mundo, então vou reiterar aqui. Enquanto o Brasil está fazendo, os times brasileiros estão fazendo a final nacional, outros países da América Latina estão fazendo a mesma prova simultaneamente, cada um lá em seu país, para classificar os seus times para a final mundial, que é o que eu vou falar agora. Então, os melhores times da final nacional, os melhores 5... costuma ser 5, 6 times, varia de ano a ano, são classificados para a final mundial, que é realmente um evento mundial, que também ele vai variando de onde ele acontece, de sede, varia de país em país. O que ia ser nesse ano ia ser em Moscou, o do ano passado foi onde, Vinícius? Ano passado foi na China? Não. Porto? Sei lá. Foi no Porto. Sim, foi. Porto, antes China disso foi na China, e aí vai variando. O que é bem legal também. E a fase mundial, você sabe quantos times são, Vinícius? O mundial estava da ordem de 150 times quase. 140 então, e poucos. Bastante times de todos os lugares do mundo e reúne a galera toda lá. Deve ser um evento bem grande. Existem outras competições, além da maratona e da maratona mineira, que são competições... Essas competições aqui que a gente está falando são para pessoas que estão na graduação, mas existem competições que meio que qualquer pessoa pode participar. Existe a competição CodeGem do Google, que acontece aí todo ano. Existem, inclusive, outras competições do Google de programação competitiva. Existe a competição do Facebook chamada Hacker Cup, que acontece aí também. Inclusive, acho que é já que vai rolar, né?
a gente lá no departamento já fizemos duas né, iterações dessa competição, mas vamos fazer mais, que é a DCC Code Cup. É uma competição que a gente faz lá no UFMG, lá no departamento, para os calouros, para incentivá-los a entrarem para treinarem para maratona e tal, junto com a gente. Inclusive, a DCC Code Cup que a gente planejava fazer esse semestre, que a gente já praticamente fez a prova está lá prontinha, mas obviamente não deu para aplicar por motivos óbvios. A empresa VTEC, não sei se vocês já ouviram falar, também fez, não sei se uma ou duas, acho que só fez uma edição dessa competição VTEC Code Cup, que os melhores classificados viajaram lá para a sede deles para fazer uma final lá também. Eu não classifiquei, mas pelo menos ganhei uma camisa. Ok. Então você pode estar se perguntando, né? Tipo assim, tá, mas o que eu ganho com participar disso, com praticar para isso e tal? Bom, várias coisas. Primeira coisa que você vai aprender muito. É uma competição que testa conhecimento e várias habilidades e você vai ter que treinar e praticar esses conhecimentos e habilidades. Você vai aprender muita coisa, tipo assim, de várias áreas de matemática e de algoritmos. Você vai aprender algoritmos de tanta coisa, de geometria, de sei que várias coisas. Não estou fazendo um bom trabalho de listar, mas acredita em mim. Inclusive, várias empresas fazem entrevistas técnicas para contratar seus empregados, que são basicamente um problema desses que quem treina para maratona de programação está acostumado a resolver diariamente. Então, isso facilita bastante. Inclusive, não é coincidência que uma porcentagem muito alta das pessoas que participam da maratona de programação acaba tendo a oportunidade de trabalhar nessas grandes empresas, Big Tech, como Google, Facebook, etc. Então, tem aqui um slide super poluído, cheio de GIFs, para mostrar que tem várias coisas que a gente estuda, tipo, essa primeira coisa aqui é uma ilustração de um algoritmo que filtra números primos. Isso aqui é uma ilustração de um algoritmo que encontra o caminho mínimo em um grafo, que é uma estrutura também que vocês não devem conhecer, mas é conhecidíssima. Isso aqui são outros algoritmos em grafos também, isso aqui também. Isso aqui é um algoritmo em geometria computacional que envolve basicamente encontrar o conjunto de pontos que está meio que na borda de um tanto de pontos. E outras coisas. Mas é só para ilustrar que realmente tem muita coisa para aprender e coisas bem variadas, assim. Capacidade de implementação também, porque eu não entrei muito em detalhe, mas esses problemas basicamente tem uma historinha e para resolver o problema você tem que escrever um código em uma linguagem de programação que costuma ser C++, Java, Python, Kotlin, sei lá. E você escreve o seu programa lá e manda o seu programa. E não vai ter ninguém que realmente vai estar olhando o seu programa, ele vai ser testado automaticamente. Então, se o seu programa deveria somar 2 números, ele vai testar para vários pares de números e ver se a saída do seu programa é a soma dos números, por exemplo. Então, ele vai testar o seu programa e ver se está certo. Então, como resolver os problemas é escrever um programa, você acaba ficando muito bom nisso. Então, você aprende a escrever programas no tempo mais rápido possível, você aprende a não perder tempo e escrever ele bem rápido. Você aprende, tipo, a transformar basicamente a sua ideia abstrata em um código com muita facilidade. Eu acho que é uma coisa que quem está iniciando assim, às vezes agarra. E que está escrito aí. E você também vai aprender a escrever o código com bem menos bug, eu acho. Porque é muito ruim você estar na competição e escrever um código e ele está bugado, ele não funciona como você pretendia. Então, você acaba aprendendo a descobrir as coisas que você costuma errar, etc. E escrever códigos que funcionam de primeira ou, tipo assim, ter bem menos erros do que o normal. Então, isso, inclusive, ajuda bastante nas disciplinas de algoritmos 1 e 2, porque vários dos algoritmos você já vai ter visto. Como eu não fiz essas matérias, eu vou pedir para o Bernardo aí falar um pouco sobre isso aí, porque ele é mais calor aí. Então, fala a sua experiência aí, Bernardo. Oi, gente. Eu também não fiz algoritmo 1 e 2, por causa, em partes, do coronavírus, mas
eu já estou mais próximo, porque o Bruno não fez isso porque está na grade nova. Mas a verdade é que, assim, eu sou de 2019/1, então eu estou na universidade há 1 ano, e acho que a maratona é praticamente 1 ano também. E a verdade é que, assim, você tipo, tem tanta coisa para aprender na parte de maratona de programação, tantas técnicas legais e tal. Acho que tipo, para quem já participou de Olimpíada de Matemática ou outras Olimpíadas, eu acho que é uma extensão natural, assim. E a verdade é que não é que as matérias de programação competitiva são fáceis. Elas são difíceis, na verdade. Mas é fácil de estudar, porque é muito divertido. É, tipo, de longe a coisa mais divertida que eu faço, assim, em programação e tal. E é legal você, tipo, aprender tanto com um negócio que é legal, você participa com equipe e tal, então é show. E depois, tipo, tudo isso vai ser cobrado na universidade de você, sabe? E, tipo, grande parte das coisas na vida também, imagino eu. Então é, tipo, muito show a minha experiência com maratona de programação. E a verdade é que você fica muito bom em implementar as coisas, tipo, porque você acaba programando, tipo, muito, 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 e depois algumas coisas que eram muito difíceis de pensar ficam triviais, porque você já fez aquilo, tipo, 500 vezes. E não é como se fosse algo pesado fazer isso muitas vezes, porque foi muito divertido e resolvendo esses problemas no caminho, sabe? Sim, uma coisa que eu quero falar também, que embora seja uma competição, então você está essencialmente competindo com os outros times, você tem que ganhar deles, você tem que ser melhor que eles. Não rola muito o clima de você querer, tipo, sacanear o outro. Meu Deus do céu. Sacanear o outro, ou que o outro vá mal. Na verdade, o que costuma acontecer é que as pessoas gostam de discutir como eles resolveram os problemas, falar, como é que você fez tal coisa e tal, a galera se ensina técnicas e tal, existe um grupo no Telegram do Brasil inteiro, que tem mais de 1000 pessoas, está todo mundo diariamente lá discutindo algoritmos e discutindo técnicas para resolver problemas de forma mais eficiente. Então, embora seja uma competição, é uma coisa bem amigável assim, entre os times, normalmente. O clima é bem show, tanto na UFMG quanto no resto das coisas, assim, acho que no geral é bem legal. Sim. Você vai aprender a testar bem seus programas, porque imagine que você está numa competição, você escreveu o programa que você acha que vai resolver o problema e ele não funciona. O que você faz? Então, por passar por isso, você vai aprender a saber o que fazer quando o seu programa não funciona, encontrar o bug. Tem várias formas de fazer isso e você vai ficar bem melhor nisso. Isso também, às vezes, pode ser importante em entrevista técnica, não sei, nunca fiz uma. Trabalho em equipe também, como eu falei, só tem um computador e 3 pessoas, então não é cada um por si no time, você tem que estar realmente dialogando ali e comunicar suas ideias e, tipo, sei lá, vamos supor que eu pensei na solução de um problema, mas eu não tenho certeza, e aí eu não quero ocupar o computador para escrever um programa que não funciona, então eu posso falar, aqui, ó, pensei nisso aqui, tal coisa, então você acaba desenvolvendo a habilidade de explicar o que está pensando, que para quem está entrando, você pode ver que, tipo assim, é muito difícil fazer isso, é muito difícil explicar uma coisa que você pensou, uma coisa algorítmica assim, mas você acaba trabalhando isso e vai ficando bem melhor. E outra coisa também é que os problemas vão ficando mais difíceis ao longo da prova, dado que você vai resolvendo em ordem crescente de dificuldade, e normalmente quando chega no final da prova, os problemas são tão difíceis que você não conseguiria resolver sozinho, mas como são 3 pessoas, as ideias vão se encaixando ali e acaba que você consegue resolver um problema em time que você não conseguiria resolver individualmente. Isso é uma coisa bem legal, uma habilidade que você trabalha também de construir uma solução a partir de vários pedaços. E também é importante no mercado de trabalho. Oportunidade de emprego também é uma coisa que acaba vindo meio que indiretamente da maratona, como eu falei. Várias empresas valorizam a maratona, tendo suas competições de programação, como falei, da Google, do Google e do Facebook. E ter participação de maratona no currículo, coisas assim também, são coisas que eles gostam. E essas entrevistas técnicas acabam sendo bem parecidos com problemas de maratona mesmo. Então, se você
treina para isso, meio que por tabela você acaba tendo uma vantagem nessas coisas também. A coisa mais legal para mim, viagens. A gente acaba viajando muito por causa da maratona. Eu já viajei bastante, o Vinícius nem se fala, vou falar daqui a pouco. Vou mostrar umas fotos aqui, ó. Isso aqui foi na Maratona Mineira de 2018, que foi em Montes Claros. Então isso aqui, todo mundo da FMG que foi competir lá. Isso aqui sou eu na pontinha. Isso aqui é a primeira fase. Eu não sei se vocês estão vendo essas coisas laranjas aqui que tá aparecendo para mim ou é só para mim. Vocês estão vendo? Tá aparecendo sim. Então tá cobrindo aqui. Isso é a primeira fase em 2018. Então tá o pessoal da FMG. Isso aqui é a Nacional 2018 em Salvador. Tá aqui o time da FMG da época, que eles ficaram em 10º lugar, se não me engano, receberam medalha de bronze. Então aqui ó, os balãozinhos da competição e tudo. Ganharam prêmiozinhos, provavelmente camisa, sei lá. Isso aqui em 2019, ano passado, a gente na Maratona Mineira em Alfenas, viajando para lá. E eu tô aqui, tá todo mundo lá. Isso aqui é a primeira fase em 2019. Então, o pessoal todo aqui. Inclusive o Bernardo que falou antes é esse cara aqui. Eu tô aqui. Isso aqui é o meu time na Nacional 2019, que foi no ano passado em Campina Grande. Então a gente viajou para lá para competir. E que foi a competição que a gente acabou ficando em 5º, recebendo medalha de prata. Então tá a gente lá recebendo aqui a medalha. Esse aqui era o nosso técnico, que também é um ex-competidor. E é muita gente, é muito legal. Isso aqui é uma foto lá da Nacional, só para mostrar o tanto de gente que tá lá competindo, e tem vários eventos, a galera tá lá conversando, fica lá tendo várias interações e tal, é bem legal. As sedes, se você classificar para a final mundial, você vai precisar viajar para lá para competir, então dependendo do ano que você pode classificar, você vai para um lugar diferente, então tá de 2010 a 2018 aqui, onde foi cada uma. O Vinícius, como ele ia, não sei exatamente o que ele faz, mas ele ajuda a organizar as coisas. Ele acaba viajando para essas finais mundiais. Então, aqui, ó, em Orlando, 2011, o time da FMG tá aqui, ajoelhado aqui. Isso aqui na Rússia, em São Petersburgo, 2013, o time da FMG está aqui, né, Vinícius? Eu disse isso, aqui. Os três no fundo. É o Dilson, o Felipe e Alexandre. Isso aqui são todos os times. Não sei, quem é esse povo, assim? São os times. Então, na direita é o pessoal do ITA, no meio, embaixo, é o pessoal da Federal de Pernambuco. É Brasil? Todos os times brasileiros juntos? Todos os times brasileiros, isso. Lá no fundo, na esquerda, o pessoal da USP. À esquerda do pessoal da UFPE é o pessoal da Federal de Campina Grande, e os 4 mais à esquerda eu não reconheço eles, não sei de onde eles são. Isso aqui em Marrocos, 2015, o time da FMG está aqui como é que chama essa cor? Bege? Grenada. Então tá aqui o pessoal da FMG, viaja para lá. E 2020, na Rússia, estaria eu lá agora, e meu time É verdade, seria exatamente. Seria nessa semana que estaria acontecendo a final mundial desse ano. Mas não fomos, infelizmente, né? Mas classificamos, ainda vamos, provavelmente. Foi adiado para junho do ano que vem, né? Vinícius, como eu falei, ele acaba viajando, então ele nos Estados Unidos aqui, com o pessoal da organização. Ele na China, né, Vinícius? Esse aí é na muralha. Então, outros destinos aí que a gente acaba indo. De competições passadas. E a gente que dedica para isso acaba ficando tão viciado que, acredite ou não, a gente viaja para treinar. Tipo, não necessariamente é uma competição, mas a gente viaja no meio das férias para algum evento só para estudar para isso. Então, por exemplo, isso aqui é eu e mais 3 da UFMG em 2018, quando a gente viajou para São Paulo para fazer um curso lá na USP sobre isso, na Escola de Primavera. Isso aqui foi esse ano, no início desse ano, que a gente foi
para Campinas, fazer um curso na Unicamp, na Escola de Verão. E essa foto especificamente é no Hop Hari lá, que a gente acabou podendo ir para lá de graça por patrocínios lá do evento. Então foi muito massa. Sem falar que quem classifica para Mundial, eles ajudam no transporte, né? Nesses eventos. Como o time a gente classificou para Mundial, eles financiaram nossa ida e estadia e a inscrição do evento, tudo. Esse que falou é o Emanuel, esse cara aqui. Foi muito importante da viagem, gente. Outra coisa também é a emoção. Tipo, eu acho que eu não vou conseguir transmitir isso tanto que eu acredito, mas é muito massa. É muito massa. E também o Isso Bruno aqui falou, o Bruno falou mais cedo que a prova dura 5 horas, mas, tipo, não parece 5 horas, viu, gente? 5 horas parece ser muito tempo, mas passa, tipo, um piscar de olhos, assim, que você fica, tipo, muito, muito, muito envolvido nos problemas. Quando você vê, acabou. Putz. Aí, então, esse aqui é um GIF da competição acontecendo. Isso aqui é a Maratona Mineira de 2017, se não me engano. Então, você pode ver que ao passar da prova, as pessoas vão resolvendo problemas e ganhando os balões, né? O problema rosinha que foi resolvido por esse time mais ou menos no fim da prova, por exemplo. E durante a prova tem um placar em tempo real que quando você passa um problema, ele atualiza. Então, tipo, se você passa um problema, você sobe lá para cima. E você pode ver isso em tempo real e ver como os outros estão, ver quais problemas os outros resolveram. E é bem emocionante você ter esse placar ao vivo também. É bem legal. Uma coisa que uma pessoa que está entrando pode pensar é tipo, não sou bom bastante, parece uma coisa impossível, ou algo assim, mas tipo, isso é uma falácia, tipo, ninguém entra sabendo, inclusive todo mundo entra sem saber nada, e tem que treinar muito mesmo, mas o que não falta são histórias de pessoas que tiveram muita dificuldade no início e acabaram depois mandando muito bem. Por exemplo, isso aqui é um cara aí, esse gráfico aqui ele representa. Isso aqui é num site que é o site mais utilizado para praticar essas coisas de programação competitiva. E esse gráfico basicamente representa o desempenho da pessoa. Então, essa pessoa, ela no início, ela teve muita dificuldade, ficou aqui, acho que, nos piores desempenhos possíveis, mas depois ela acabou ficando. Não vai ter um contexto, mas isso aqui mandou muito bem. Essa pessoa está arrasando, basicamente. Então, é basicamente determinação e estudo mesmo. Tem que estudar bastante. Tem muita coisa para aprender. Isso aqui é o cara que ganhou a IOI de 2019. A IOI é basicamente a OBI mundial. É a competição International Olympia of Informatics. Isso. E esse cara aqui, ele ganhou. E hoje em dia ele é um dos 10 melhores do mundo em programação competitiva, e ele também foi evoluindo razoavelmente aos poucos aqui, depende da sua ótica. Então, para dar uma motivada, eu vou mostrar outro problema, ver se vocês pensarem um pouquinho. Tem uma historinha que eu vou pular, porque é um saco, mas basicamente você tem vários monstrinhos que tem muitos braços. E cada monstrinho, ele vai apertar a mão de todos os outros. Então, isso aqui está representado por um segmento de reta aqui. Então, nesse caso, tipo, por exemplo, esse monstrinho ele está apertando a mão desse. Então, cada monstrinho vai apertar a mão de todos os outros. Você tem N monstrinhos e você quer saber quantos cruzamentos de apertos de mão existem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quantos cruzamentos existem? Nesse caso aqui, tem um, porque o aperto de mão entre esse monstro e esse monstro cruza com o aperto de mão desse monstro e esse monstro. Nesse caso aqui tem 5, que são todos esses 5 aqui. E nesse caso, quando são 3, não tem nenhum. Então esse é o problema. Pense um pouquinho, surgiram ideias, como será que você resolveria isso? Tipo, como você poderia escrever, para quem sabe programar, escrever um código que ele vai te dar um número N e você tem que dizer quantos cruzamentos vão ter. Acho que a cada
a cada um que é adicionado vai aparecer uma reta, né? Aí, além das retas que essa reta vai encostar, adiciona também, tipo, adiciona o número de retas que já tem encostando, mais essa, algo do tipo, não sei. Entendi. Então, o que você está falando é, tipo, vamos supor que a gente quer saber para 5 e a gente sabe para 4, aí eu vou inserir um e ver quantas eu vou criar, né? Então, Seria algo assim. aí, mas é meio estranho, né? Nesse caso aqui só tem um cruzamento no 4, quando eu coloquei mais um, com quem ele cruzou? Ele cruzou com esse segmento, com esse, mas não com esse, sei lá. Entendi. Não sei, mas parece não ser muito direto, não, a partir disso. Caramba, o pombo. Sim, não é trivial não, mas se a gente olhar, por exemplo, cada cruzamento, são 2 segmentos, né, que cruzaram aqui. Esses segmentos, eles vão delimitar 4 monstrinhos que estão dando esse cruzamento, né? Então, a cada cruzamento, eu tenho exatamente 4 monstros que permitiram esse cruzamento. E se eu fixo 4 monstros, eles vão criar exatamente um cruzamento, né? Por exemplo, esses 4 aqui, eles vão criar esse cruzamento aqui. Então, tem uma coisa aí, né? Tipo, um cruzamento meio que equivale a uma quádrupla, a um conjunto de 4 monstros. Então, o número de cruzamentos é simplesmente o número de quádruplas de monstros, o número de formas de escolher 4 monstros. Vocês concordam? Então, qual que é o número de formas de escolher 4 monstros de N monstros? Para quem já viu coeficientes binomiais e tal, N escolhe 4, que é essa fórmula aqui, tem uma fórmula pronta para isso, que é quantas formas eu posso escolher 4 dado um conjunto de N coisas. Então, é N vezes N-1, vezes N-2, vezes N-3, dividido por 4 fatorial, que é 24. Então, a resposta para esse problema é simplesmente isso. Se você aplicar N igual a 4, vai dar 1, N igual a 5 vai dar 5, N igual a 3, isso aqui é N indefinido, inclusive. Tem que tratar esse caso separado. Mas a conta funciona, porque vai dar 0 se o N for menor do que 4. É verdade. Bom, mas é esse o problema. Se alguém tiver alguma dúvida, interrompe aí. Existem vários recursos, vários sites que você pode usar se você estiver interessado para praticar, para dar uma olhada nessas coisas. Existe, por exemplo, esse site aqui, que tem uns prints, mas como a gente está no negócio aqui, dá para simplesmente abrir o site, né? Vou mostrar para vocês. Então, existe esse site aqui, URI Online Judge, que, embora ele tenha um nome em inglês, ele é todo em português, ele é brasileiro. E como é que ele funciona? Ele é basicamente um banco de problemas. É um pouco mais também, mas ele tem vários problemas. Então, vamos abrir os problemas. Clicar aqui em problemas. Os problemas são divididos em várias categorias. Então, tá aqui iniciante, strings, não sei o quê. Se você é calouro, você pode nem saber o que significa alguns desses termos, mas não tem problema não. Vamos olhar os iniciantes aqui. Quando você resolve um problema, ele fica com um checkzinho verde. Então, eu já fiz todos esses aqui porque eles são bem fáceis. Então, vamos abrir esse primeiro aqui. Como é que é a cara de um problema, né? Um problema em programação competitiva costuma ser mais ou menos assim. Ele tem um título, tem uma historinha que especifica o que você tem que fazer, às vezes ele tem uma contextualização, tipo, realmente uma historinha, blá, 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 fala, Joãozinho, não sei o quê. Às vezes não tem isso, é só mais direto, tipo, calcule isso. E ele especifica a entrada e a saída. Então, nesse caso aqui, leia 2 valores, A mais A e B, e fale a soma de A e B. Então, você tem que exibir x igual a e soma. Então, ele fala que ele vai dar 2 valores na entrada, então, por exemplo, 10 e 9, e a saída tem que ser x igual e a soma. Então, 10 e 9, x igual a 19. Menos 10 e 4, x igual a menos 6. 15 menos 7, x igual a 8. Então, como é que resolve? Então, você está vendo que tem um treco aqui meio estranho. Isso aqui é o que a gente usa para, de fato, resolver o problema. Como é que funciona?
a gente tem que escrever um código que faça isso. Então, se você nunca programou nem viu nada assim, isso pode parecer uma loucura o que eu vou fazer aqui, mas não é bem tranquilo. Eu vou criar um programa. Calma aí. Ignora isso aqui. Eu vou criar um programa com uns pedaços de código que já estão feitos aqui para me ajudar, mas eu só preciso ler 2 inteiros e printar a soma. Isso aqui é em C++, se você nunca viu também, não precisa se importar com a sintaxe, não. Mas basicamente seria algo assim. A e B, eu vou ler eles e vou printar x igual a mais B, com o fim da linha. Então, basicamente é isso. Então, note que você não precisa printar nada do tipo me fale o valor A e B, ou então a resposta é o seguinte. Você não precisa se preocupar com nenhum tipo de interação com o usuário, porque não vai ter usuário. Ele só vai realmente pegar seu código e mandar no código lá, 10 e 9, e vai testar se sua saída foi isso aqui. Então, vamos testar esse código. Ignore como eu estou fazendo isso, porque não é relevante para agora. Então, se eu falar 10, 9, ele falou x igual a 19. Se eu falar menos 10, 4, x igual a 7. Então, não, fiz errado, né? Menos 10, 4, x igual a menos 6. Então, é exatamente como estão nos exemplos aqui. Então, o nosso código possivelmente vai estar certo, né? Então, deixa eu mandar. Então, eu vou escolher a minha linguagem e vou colocar meu código aqui e enviar. Precisaria logar para fazer isso, mas eu já estou logado aqui, né, no caso. Então, eu te dar um F5 aqui. Foi aceito o código. De novo, ninguém leu o código para saber se está certo ou não. O que ele fez foi testar para vários casinhos daquele e ver que funcionou em todos. Mas poderia não estar certo. Vamos ver o que acontece se a gente colocar um errinho bem básico aqui. Se a gente printar sem o fim da linha, então, vamos rodar aqui. Se eu falar 10 e 9, agora ele não tá acabando a linha, né? Ficou meio esquisito aqui. Então, vamos mandar ver o que acontece. Presentation error. Ou seja, um erro de apresentação. Eu printei as coisas certas, só que faltou um espaço, tinha uma coisa maiúscula que devia ser minúscula, uma coisa bestinha dessas. E pode dar várias coisas. Existem vários vereditos, que é como chama, que pode dar. Se a gente printar, por exemplo, A mais B mais 1, vai estar errado, né? Vai printar uma coisa errada. Então, o que ele vai falar? Resposta errada. Ignora essa porcentagem aqui. Resposta errada. E tem várias coisas que podem acontecer. A gente pode mandar um código que é muito lento. Vocês podem ver que o seu programa ele tem que rodar em no máximo 1 segundo. Ele não pode ficar demorando para sempre. Então, se a gente mandar um código muito lento, vou fazer um loop infinito aqui. Eu acho que isso deve dar o que eu quero. E aí meu código basicamente vai ficar rodando para sempre e não vai rodar no 1 segundo que eu tenho disponível. Então ele vai falar, tempo limite excedido. Seu programa demorou demais. Todos esses outros resultados basicamente são uma descrição mais elaborada para tá errado. Então você resolveu ou você não resolveu. No caso da primeira vez a gente resolveu, a gente foi aceito, nosso código foi aceito. E todas as outras vezes a gente não passou o problema. Então, é bem binário, assim, a resposta. Você resolveu ou não. Não conta se o seu programa está quase certo e a diferença entre seu programa está quase certo e você não fazer nada é nenhuma para as competições, normalmente. Você precisa realmente resolver o problema inteiro, que é tudo ou nada mesmo. Então, fechei o negócio? Não. Então, tá. Meu Deus do céu. Existe esse site aqui também. Agora eu vou ter que tirar de novo. Existe esse site aqui também, que é o site mais usado para coisas de programação competitiva hoje em dia. Chama Codeforces. Ele é um site russo. Por isso você vai ver uma bandeirinha. Se ele tiver caído, tá. Tá meio bugado atualmente. Mas por isso tem uma bandeirinha da Rússia aqui. E esse site, assim, dá para falar muito tempo sobre ele. É todo em inglês. Mas basicamente existem competições que acontecem nesse site periodicamente, que costuma acontecer 2 por semana ou até mais.
E é bem legal se você entrou agora para você praticar. Os problemas são em inglês, tem esse porém, mas para você praticar. Então, dá para você abrir uma competição passada, por exemplo, e olhar o placar dos brasileiros, por exemplo. Então, esses aqui são os usuários do Brasil e os problemas que eles resolveram. Um placar bem semelhante, vocês estão vendo, ao placar que eu mostrei lá no início, né? Então, vocês podem criar contas já, se vocês já souberem programar, e participar disso aqui. É bem divertido e os problemas que vocês não conseguirem resolver, sempre tem um negócio chamado editorial que explica como fazer os problemas. Às vezes são bem escritos, às vezes são mal escritos, mas normalmente dá para ajudar. E tem um grupo da UFMG lá também, né? Sim, eu vou falar aqui. Okay. Calma, grupo onde? No Codeforces, a instituição. Ah, não, mas... Sim, mas... Isso aí... Whatever. Tá, esse problema... Nesse site também você pode fazer uma coisa que é basicamente simular uma dessas competições de... eu esqueci de falar. Essas competições que rolam nesse site são bem mais curtas, duram 2 horas e são individuais. Mas nesse site ele tem várias outras coisas. Uma delas você pode fazer uma prova dessas como se fosse a maratona de programação. Uma prova de 5 horas em time. E então isso aqui é um exemplo de um placar de uma competição desse tipo. Então você pode ver que algumas pessoas optaram por fazer sozinhas, mas tem vários times aqui, tipo, várias pessoas que fizeram juntas aqui. E os problemas que elas resolveram e tal. Então tem vários lugares online para treinar. Então por isso que a gente, inclusive, teve a iniciativa de fazer isso agora, porque se você, por acaso, está à toa e procurando uma coisa para dedicar seu tempo, o que não falta é coisa para fazer em relação a isso, se você curtir. Então, beleza. Então, se você estiver interessado, o que você pode fazer é o seguinte. Normalmente, a gente costumava treinar presencialmente toda sexta-feira lá na UFMG, mas... Obviamente não estamos fazendo isso agora, mas a gente tem um grupo no Telegram, que o link é esse, eu vou mandar para vocês, da UFMG, que a galera está sempre lá discutindo os problemas, as competições que eu falei que tem periodicamente, toda vez quando ela acaba, as pessoas discutem os problemas e se você não conseguiu fazer uma coisa, você pergunta como é que faz, a galera é bem de boa para explicar e ajudar e tal. Não tem problema você entrar sem conhecer ninguém ou sem saber fazer nada. Sempre vai ter alguém para te guiar assim no que você deve fazer. E a gente acaba aprendendo muito, assim, tipo, porque às vezes você não consegue terminar o problema sozinho ou não entende porque que sua solução tá errada e tal. E por ter gente mais nova, mais velha no grupo da maratona, assim, todo mundo disposto a ajudar, acaba rolando uma troca de informação bem legal, assim. Porque tem algumas coisas que são meio difíceis de achar na internet e tal, então esse contato pessoa a pessoa é bem importante para aprender. E às vezes até acontece de várias pessoas terem tentado resolver o problema e sozinhas não conseguiram, e com a discussão as pessoas conseguem juntas chegar numa solução para o problema. Pois é, e costuma ser melhor também, se você não está resolvendo o problema, você conversar com alguém, a pessoa te dá umas dicas assim, e aí tentar resolver ao invés de procurar o tutorial com a resposta toda na internet, assim. Uma pessoa que te faz pensar. Exatamente. Então, isso aqui não é verdade mais, como eu falei, a gente costumava treinar sexta-feira numa sala especial lá na UFMG, mas basicamente é isso. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham se interessado, se tiverem, entre no grupo do Telegram e a gente indica melhor para vocês participar dessas competições e começar a aprender as coisas, mesmo se você não souber programar, o básico que você vai precisar para participar das competições, você pode, em poucas semanas, aprender com certeza, assim, tranquilamente. Isso é um negócio bem legal também, que, tipo, em particular no começo, a curva de aprendizado é, tipo, muito alta, assim, é alta ou baixa? Não sei. Você aprende muito, sabe? É, tipo, bem rápido, assim, o progresso. Então, de um semestre, você vai de não resolver nada, assim, para resolver metade dos problemas da regional, por exemplo. É bem legal isso. A curva é, como fala, né? Íngreme. Íngreme, Acho que agora a gente podia abrir para perguntas, enquanto
Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, e aí se quiser usar o microfone, a gente vai organizando para não falar muita gente ao mesmo tempo. Mas eu queria aproveitar para falar algumas coisas. Primeiro, para reforçar alguns pontos do que o Bruno falou. Maratona, você aprende muita coisa e tem muita coisa que você aprende num nível que você não aprende tão bem só com a disciplina de graduação, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, na disciplina de graduação, você vê um certo conteúdo, você entende como ele funciona, você até consegue explicar, mas se você não praticar ele, você não consegue internalizar aquilo de maneira definitiva. Você vai conseguir, talvez, fazer a prova da disciplina, mas depois você vai perder aquilo. E a maratona, ela, além de unir essas duas coisas, a teoria e a prática, né, você tem que realmente entender como as coisas funcionam e tem que conseguir implementar aquilo, transformar aquilo num programa que funciona. Ela abre muitas portas, tá? Então, só para ilustrar, daquelas fotos que o Bruno mostrou de ex-competidores, pessoal que participou do Mundial, a gente tem pessoas trabalhando, ex-alunos aqui da UFMG, né? Tem, por exemplo, nessa foto aí... O Gabriel Poesia está em Stanford. A gente tem um que está fazendo doutorado em Stanford, a gente tem um que está terminando doutorado na UFMG, tem outro que agora é pós-doutorando na UFMG. Dessa foto aí, o pessoal de camisa azul, tem 2 trabalhando na Microsoft e um no Google. Tá? Os de camisa vermelha, o da esquerda é o Maurício, que é professor da UFMG também, e o da direita também está trabalhando no Google. Então, em geral, o pessoal que se dedica e consegue bons resultados, as empresas valorizam demais, e não só eles valorizam olhando no currículo, como o Bruno falou, mas também na entrevista. As entrevistas têm muitas perguntas que ficam quase triviais para quem participou desse tipo de competição, enquanto para um candidato médio seriam perguntas desafiadoras. Tá? Então, você realmente você passa a ter um diferencial muito bom. Sobre a OABI, vou falar bem rápido. Para quem está no primeiro ou no segundo período de graduação, o que é a OABI? A OABI é a Olimpíada Brasileira de Informática. É uma competição voltada para alunos de ensino fundamental e médio, mas ela tem uma categoria, que é a categoria que eles chamam de programação sênior, para alunos de primeiro ano de graduação, então primeiro ou segundo semestre. Quem não se inscreveu ainda e quiser se inscrever, você não precisa saber muito, você tem que saber programar, mas você pode participar, nem que seja só para conhecer como é o tipo da competição. Eu vou mandar o link do formulário de inscrição do Google Forms. A data da Olimpíada não está definida por causa do Covid, tiveram algumas mudanças, então vão ter várias datas de prova. A nossa da UFMG ainda não foi definida, vai ser em algum momento no futuro, e eu vou passar mais informações por e-mail conforme vocês se inscreverem. Eu recomendo quem puder participar e tiver interesse por esse tipo de competição, já começar a participar desde agora. Tanto o Bruno quanto o Bernardo começaram a participar logo que entraram na graduação. Tipicamente, o pessoal que consegue os melhores resultados começa bem cedo, tá? Porque, basicamente, você tem mais tempo para treinar. Então, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai chegar a um determinado nível e mais longe você vai chegar ao longo da sua graduação. Então, se você acha esse tipo de coisa minimamente interessante, eu recomendo participar agora, no seu ritmo, tá? Não precisa dedicar 20 horas por semana. Faz um contest do Codeforce quando você puder, troca uma ideia com o pessoal do grupo e, aos poucos, você vai evoluindo e você vai perceber essa diferença. Tenho certeza que várias atividades de várias disciplinas de graduação vão ficar triviais se vocês participarem desses treinos. Sim. Alguém tem alguma dúvida, comentário? Alguém mandou alguma coisa no chat, já responderam ou não? Não. Mandaram uma pergunta sobre como a gente está treinando as pessoas durante essa pandemia. Sim. Então, como é que funciona, como é que é a estrutura nossa da UFMG para treinamento de maneira geral?
Tá? Eu posso parar de apresentar, né? Oi? Eu posso parar de apresentar, né? Pode. A gente não tem treinos formais no sentido de, olha, vai ter horário, começa assim, a atividade do dia é essa. Não é a gente tem um esquema bem fluido. A única coisa mais formal que a gente tem é uma disciplina optativa, que a gente recomenda que para quem já fez as disciplinas de algoritmos em geral, a menos que você já esteja participando da maratona há algum tempo, como é o caso, por exemplo, do Bernardo e do Emanuel. Eles já participam da maratona há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ou 1 ano que seja, mas eles estudaram bastante coisa, então eles já sabem uma boa parte do conteúdo das disciplinas de algoritmo. Mas para quem não fez essas disciplinas ainda e não participou da maratona, a gente recomenda fazer essa disciplina optativa mais para frente, e essa disciplina optativa, ela cobre, digamos assim, o conteúdo que seria logo depois de algoritmos 1 e 2. E com um foco muito mais prático, porque na maratona você tem que conseguir implementar as coisas bem. Mas, a menos dessa disciplina, o esquema dos treinos cada um segue o seu ritmo. Então, vai ter gente que vai estar começando e vai pedir, por exemplo, alguém tem alguma sugestão de uma lista de problema para quem está começando? E alguém vai te dar uma sugestão de problema desse tipo. E aí você vai perceber assim, esse assunto eu estou tendo dificuldade. Alguém tem alguma referência de algum conteúdo bom para eu ler sobre isso daqui? E aí a gente vai fazendo uma coisa mais adaptada à necessidade da pessoa. E é muito comum também as pessoas se reunirem, falarem assim, vamos fazer um treino tal dia, em tal horário, nesse nível de dificuldade, e as pessoas vão lá e se organizam e fazem de acordo com o interesse e disponibilidade. Simula prova junto, a gente costumava fazer isso antes. Sim. Continua fazendo, às vezes. Da forma como tá agora, tá, acho que um pouco mais bagunçado, mas talvez não tanto, porque tem gente que tá com mais tempo por causa disso, né? E tem gente que tá com menos, mas o que a gente tem feito é, basicamente, cada um vai treinando como quiser, e a gente marca essas coisas em grupo quando dá. E uma coisa que a gente tem feito também é que eu, o Bernardo, talvez o Bernardo principalmente, planejando umas aulas para calouros também. O Bernardo está fazendo umas aulas para quem está iniciando. Fala aí, Bernardo. Desculpa pela minha cachorra, se ela latir agora. Eu estou tentando fazer umas aulas para calouros, eu acho que eu já fiz 3, acho que eu devo terminar uma 4ª dos temas iniciais recente. Eu não sei quando eu devo dar essas aulas, eu acho que eu vou tentar dar cedo, mas tem um problema com elas que eu preciso assumir que você sabe alguma coisa de programação assim, e da linguagem C ou C++. Eu não gostaria disso, mas infelizmente eu não tenho didática para ensinar uma linguagem, e o ideal é que vocês estivessem fazendo PDS-1 em paralelo, né? Tipo, se não tivesse acontecendo essa coisa toda. Mas não estão fazendo. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que eu vou dar as aulas para qualquer um que esteja interessado, assim. Se você já sabe um pouquinho de programação, acho que não é tão difícil pegar. E também eu vou deixar o material aberto, assim, para quem quiser pegar depois. E, de qualquer forma, tem outros materiais muito bons na internet. Tem um da USP e tal, a gente vai recomendar isso tudo, que dá para você seguir no seu próprio ritmo, sabe? Mas eu estou pensando em começar a dar essas aulas daqui a pouco, eu acho. Espero que seja legal, assim. A gente também está preparando uma lista de problemas e tal, a gente está tentando melhorar esse suporte aos calouros e tal. Mas a verdade é que, assim, é um pouco complicado fazer algo totalmente unificado, porque acho que as pessoas ficam... É normal ter níveis diferentes, assim. Tipo, mesmo quem treina junto e tal, acaba tendo mais afinidade com uma área ou outra, então o negócio se acaba seguindo uma jornada meio individual, assim, de estudos, mas se apoiando na galera, pedindo sugestão sempre, ajuda e tal. Acho que é um negócio meio assim. Sim. Motivação. Queria ressaltar de novo que a galera é sempre, tipo, muito aberta a explicar as coisas e, tipo, não precisa ter vergonha nem nada assim, não tem nada assim. Tipo, só pergunta lá que a galera faz isso o dia todo. Eu, pelo menos. A gente acaba aprendendo muito com isso também. Tipo, a gente tinha na página alguns roteiros separados por temas de problemas para fazer, só que
pelo que eu vi, a Wiki está fora do ar. Você sabe se é permanente ou temporário, Bruno? Tá mesmo. Aqui, Não sei, pelo menos. acho que não Talvez... foi uma decisão voluntária de ninguém, não. Não sei por que tá eu acho que deve ser problema do servidor. Mas, de qualquer jeito, a gente tem outras listas, outros roteiros também preparados offline, então é só entrar em contato com a gente ou através do grupo do Telegram. O grupo do Telegram é o ideal, porque você pergunta e várias pessoas podem ajudar. E aí as pessoas podem mandar também essas sugestões de roteiros para seguir, para estudar assuntos específicos, seja assuntos básicos do tipo, eu só sei o básico de C e eu quero começar a resolver problema. Então tem um roteiro mais ou menos focado nisso. Não, eu já estudei alguma coisa de estrutura de dados e quero praticar esse assunto. Aí tem um roteiro também focado nisso. Sim, e mesmo se você não souber nada, não é muito complicado você aprender o básico de programação, que é o necessário para você começar a resolver os problemas mais fáceis. Tipo, não é uma necessidade que você já sabe programar, não. Você ainda tem... sei como explicar isso, mas não é muito difícil aprender essa parte básica, não. A gente pode indicar coisa para isso também, se for o caso. O Jean perguntou sobre disponibilizar a gravação. Eu posso mandar o link depois que eu vou... a gente vai tentar subir em algum lugar, no YouTube, provavelmente. A gente pode mandar o link para você e esse link a gente também vai mandar para os professores que dão as disciplinas introdutórias dos cursos, né? Eu nunca me lembro o nome, porque cada curso tem um nome diferente, mas a disciplina de primeiro semestre que apresenta o curso para vocês, provavelmente eles vão compartilhar isso com vocês depois que o semestre retornar em algum momento. Esse link vai estar disponibilizado. Mas se alguém tiver algum interesse, alguma informação que foi dada, ou entra no grupo do Telegram, ou, em último caso, manda um e-mail para mim, que eu posso mandar para vocês também. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar assim também é que quem não sabe programar não devia ficar tão preocupado assim. Tipo, eu não sabia programar também, eu entrei meio ansioso assim na universidade, porque tem muita gente que vem de curso técnico e já sabe programar e tal. Mas a verdade é que, tipo, você acaba praticando razoavelmente, essas coisas nivelam bem rápido, sabe? Então, assim, tipo, depois de uma disciplina de PDS-1, um pouco mais, já está todo mundo mais ou menos no mesmo nível ali, dependendo do esforço e tal. Então, não é algo que vocês deviam se preocupar muito, sabe? Tipo, quem não sabe programar, pega um negócio rápido, não deviam se desmotivar por causa disso. Assim. Isso não é pré-requisito da graduação e vocês certamente vão aprender tudo que quem veio do curso técnico aprendeu, você vai ter a oportunidade de aprender se você quiser. Tem uma coisa que, na verdade, às vezes é importante, é o inglês. Inglês, talvez não para quem está começando, porque ainda dá para treinar pelo URI, mas depois de um tempo tem vários conteúdos que só tem em inglês. Então, essa é uma coisa para se preocupar. Se você não é muito bom em inglês, assim, se você não consegue ler inglês, isso pode ser um problema. Mas também não no início, né? Pode ser um problema mais pra frente. Mas digamos assim, é uma coisa que eu sugiro correr atrás para resolver, porque na carreira de vocês vai ser fundamental, independente do que não só relacionado a maratona de programação, mas a computação no geral, né? Claro. Qualquer coisa que você vai pesquisar sobre computação, por regra, assim, o ideal é pesquisar em inglês, que costuma ser mais fácil achar sua resposta, assim, então acho que é bom. Mais alguma pergunta? Bom, o meu último comentário não deixe para depois, aproveita agora que vocês estão com tempo, aproveitem, mesmo estando no primeiro, segundo, terceiro semestre da graduação, usem esse tempo que vocês têm, porque quanto mais cedo você começar, mais longe você vai chegar. E aproveitem, é muito divertido. Acho que é uma oportunidade. É realmente muito, muito divertido. É muito divertido. Então é isso, né? Isso aí. Obrigado a todo mundo por participar. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na maratona. Até mais. Deixa eu parar aí, né, Vinícius?